Deus. Peço ao Espírito Santo para continuar falando conosco, porque nós somos necessitados de ouvir o Espírito Santo de Deus. Nós somos necessitados, igreja. Se o Espírito Santo não falar conosco, nada adianta falar. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Senhor, te damos graças, Senhor, por mais esta noite, por mais uma semana de vitória. Ele encerrou, Pai, por mais esta semana que se inicia na data de hoje. Viemos aqui, Senhor, para te adorar, te louvar, te exaltar e te bendizer, dar graças ao teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por até aqui estar nos sustentando com as santas e potentes mãos do Senhor. Abençoe os ofertantes, dizimista da tua casa. Multiplica, Senhor, muitas vezes mais a bênção do Senhor sobre a vida dos fiéis ao Senhor, Pai. Meu Deus, eu repreendo o devorador, o migrador, o usurpador, o cortador, o gafanhoto maligno, Senhor, contra as finanças do teu povo, a saúde do teu povo, a alegria, a paz do teu povo. Eu repreendo o mal, eu ministro a bênção e a vitória no nome de Jesus. São Mateus 24. Glória a Deus. São Mateus 24. Graças a Deus, porque Deus é bom. Quero dizer aos irmãos que nós estivemos ontem ali em Planaltina para levar a palavra de Deus pela misericórdia do Senhor. Deus nos levou até aquele lugar, um congresso de jovens de uma igreja ali naquela cidade, e eu confesso que eu fiquei extremamente preocupado, dado o tema da festa. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. É um tema, meu irmão, só a graça de Deus. Mas Deus tomou a direção e foi uma bênção para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu louvo Jesus pela misericórdia dele na minha vida, irmão, porque até aqui ele tem me sustentado. Não sou eu, não é por merecimento, é pela misericórdia e graça dele. Ele faz isso, e ele quer falar conosco aqui também nesta noite. São Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matados-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Podeis assentar, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Sermão profético, princípio das dores, é o tema desse trecho que nós lemos na palavra do Senhor. Foi a instrução de Jesus, as suas derradeiras palavras, assim na vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, porque eles estavam no templo de adoração ao Deus eterno, verdadeiro e único em Jerusalém. E quando eles estavam saindo do templo, os discípulos do Senhor
se maravilharam daquela arquitetura, daquela construção, né, no qual Herodes havia reconstruído o templo que tinha sido destruído pelos babilônicos. E ali nós vemos que Deus, através do seu Filho Jesus, traz a palavra de profecia para a vida dos discípulos do Senhor. Eles olhando para o templo, disse Jesus: mas que templo magnífico, que templo majestoso. Irmãos, todos os historiadores dizem que ali existem pedras de centenas de toneladas. Imagina a tecnologia que nós temos hoje, irmãos, para você içar uma pedra dessa e colocar num lugar. E ali foram centenas e centenas, para não dizer milhares de pedras, de centenas de toneladas. Que ali não existia, irmãos, macaco hidráulico, não existia, irmão, guincho, nada disso. Era na força e na capacidade que Deus dava ao homem, e o homem construiu todo aquele templo, toda aquela majestade, e ali era um lugar separado de louvor e adoração a Deus. E Jesus então fala aos seus discípulos as profecias que viriam acontecer logo ali naqueles dias, e também as futuras que ainda acontecerão. E ele diz: olha, vocês estão vendo tudo isso? Pois bem, eu quero dizer a vocês, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai ficar nada disso aqui que não seja derribado. Não vai ficar nada dessa estrutura que permaneça de pé. Isso vai cair, isso vai ruir. Eu imagino, irmãos, a aflição dos discípulos, a angústia deles, porque aquela casa simbolizava aonde Deus se manifestava na face da terra. Era o lugar que Deus recebia a adoração do seu povo. Era o lugar que Deus recebia o sacrifício do seu povo. E aquilo ali, pela palavra do Senhor Jesus, não prevaleceria, seria destruído, seria derrubado novamente, seria arrancado da existência. Eles ficaram preocupados. Jesus foi para o monte, e eles também com Jesus. E eles ficaram angustiados. E Jesus ali no monte, ele se aproximou de Jesus e começou a falar, e a questionar, a perguntar a Jesus: Senhor, diz-nos quando será o fim? Quando é que vai acontecer aquilo que o Senhor nos falou lá na porta do templo? Que vai ser derrubado, que vai ser destruído, e que vai chegar o fim desse mundo, que vai acontecer com que essa humanidade corrupta seja desarraigada da terra, com que essa humanidade corrupta seja destruída, e que o teu nome seja engrandecido, que a tua palavra, Senhor, seja obedecida, que a tua palavra, Senhor, possa falar, e aí vir a plenitude dos tempos. Quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus então começa a dizer: tenham cuidado, acautelai-vos, vocês tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque vai surgir muitos falsos profetas, dizendo que eu sou o Cristo, que Ele é o Cristo, e que o Cristo está aqui, e que o Cristo está ali. Eu quero dizer para vocês: não vai atrás dessas coisas, não dê ouvido a essas palavras, porque isso não é verdade. Esses aí são enganadores, esses aí são lobos em peles de ovelha, porque na realidade, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos o verão. Vai ser como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, e todo o olho verá a volta do Filho do Homem, a volta do Jesus crucificado, ressuscitado. Todos os olhos verão. Mas acautelai-vos para que ninguém vos engane, dizendo agora mudou a doutrina, não, dizendo agora mudou o costume, não, dizendo agora enlarguecemos a porta. Agora, de qualquer maneira, Deus está interessado no seu coração, Deus não está interessado na sua boca santificada para louvar e glorificar a Ele. Mudou. Eu sei que nós somos pecadores, não há problema nisso, não tem necessidade de mudança. Basta você trazer os santos dízimos e a oferta à casa do Senhor, basta você vir. Se você estiver sem comunhão com Deus, se você estiver sem a Santa Ceia, venha à casa de Deus, traga os santos dízimos e as ofertas alçadas, e nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor para você. Estou pregando isso por aí, irmão. Não se prega arrependimento, conversão, não se prega mais, irmão, que a pessoa precisa descer, que
precisa se humilhar, se consertar para chegar na presença de Deus. Que ela pode vir de qualquer jeito e permanecer de qualquer jeito. De qualquer jeito pode vir, porque o próprio Jesus falou: vinde como estáis, louvado seja o nome do Senhor. Vinde como estáis, mas a partir do momento que chegamos até Ele, na presença dEle, precisamos mudar a nossa vida, porque senão o Espírito Santo não habita em nós. Porque para o Espírito Santo habitar em mim e você, precisamos estar limpos. Glória a Deus. Precisamos santificar. E os discípulos então perguntou, e Jesus então respondeu: eu sou o Cristo. E eles vão dizer isso, e enganarão a muitos. E tem outra coisa: vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra. Olha, e não assuste, porque isso ainda não é o fim, irmão. Isso é para acontecer, mas não é o fim. Isto é o princípio das dores. Quando a Bíblia fala princípio de dores, irmãos, fala da angústia do ser humano, fala da decepção, da tristeza do homem. Quando a Bíblia fala do princípio de dores, fala da perseguição que vai começar a viver na prática, na vida da igreja. Hoje a perseguição é velada. Hoje a perseguição da igreja está velada. Ou nós estamos acovardando. Uma das coisas está acontecendo. Porque eu te digo uma coisa: tu quer ver se tu é perseguido ou não, por amor a Cristo? Tu quer ver se tu vai ser preso ou não, por amor a Cristo? Tu quer ver se tu vai ser morto ou não, por amor a Cristo? Pega a sua Bíblia, vá para a praça pública e prega a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Não coloque mais uma vírgula, mais um acento, nada. A palavra de Deus. E diga: Jesus está voltando. Santifique a sua vida, e você vai ver se não tem perseguição. Aí depois você me responde se você não vai ser preso. Depois você me responde se não vão querer te apedrejar ou te matar em praça pública. Mas nós estamos vivendo uma falsa liberdade, numa chamada democracia, que isso é demonocracia, e de democracia não tem nada, onde a pessoa é livre para viver do jeito que quiser, fazer o que quiser, até então respeitando o limite do seu próximo. Eles dizem que isso é democracia. Democracia tem o nosso Deus, que Ele dá uma regra, Ele mostra o caminho, e Ele dá a direção, e diz: esse é o caminho, andai nele. Se você perseverar, se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você obedecer isso aqui, você vai ter um encontro comigo na eternidade. Você vai passar por esta vida, vai passar por tristeza, decepção, aflição, angústia, medo, dor, você vai passar, porque é passageiro. Na eternidade existe gozo eterno para você, se você for fiel até a morte, se você não desistir da sua caminhada. Aleluias. Isso é o princípio das dores. Jesus anunciou que isso está acontecendo, iria acontecer, que isso nos nossos dias, tudo indica que está se chegando o princípio das dores, que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Porque está acontecendo isso aqui, ó: trair-se-ão uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. Interessante, né? Que a gente só olha para o mundo, né? Só fala das pessoas do mundo, né? Esquecemos de olhar para nós, que olhamos para a vida de um irmão e diz: que pessoa arrogante, que pessoa soberba. Olhamos para a vida do outro: que pessoa egoísta, que pessoa é essa, que negócio é aquele, que negócio é aquele outro. E começamos, irmãos, a aborrecer uns aos outros, a maldizer uns aos outros. Não precisa ninguém lá de fora apontar para nós, porque nós estamos matando uns aos outros, nós estamos destruindo uns aos outros, porque esse é o tempo do fim, esse é o princípio das dores. Mas Jesus disse: tenham cuidado, porque isso vai acontecer. Mas o crente não quer obedecer, meu irmão. O crente não quer passar um momento de adversidade sequer na terra. Quantos anos Deus vai escolher, ou quantos meses, ou quantos dias Deus vai escolher para eu passar na terra uma grande aflição, uma grande decepção? Você tem noção disso? Porque o dia mau vem, meu irmão. O dia mau chega para todo mundo.
Não adianta reclamar, murmurar, se queixar com Deus. Hoje na escola dominical nós estudamos sobre um homem chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Aonde aquele homem segundo o coração de Deus falou no seu coração: eu agora vou para o meio dos filisteus. São inimigos de Israel? São, mas eu vou fugir para o meio dos inimigos de Israel, porque o rei Saul quer me matar. E eu fugindo para o inimigo, para o encontro do inimigo, eu vou estar protegido lá, porque lá Saul não vai entrar. Assim é os crentes do dia de hoje. Eu não quero mais ficar, eu não suporto mais esse lugar, mais a perseguição, mais a aflição, mais a tristeza. Oh Jesus, que carga é essa? Será que o Senhor não está vendo o sofrimento? Será que o Senhor não está vendo a angústia que eu estou passando? Será que o Senhor está vivendo a dor que eu estou sentindo? Davi colocou no coração dele, meu querido, pegar ele, as mulheres, os homens que estavam com eles, e entrar na terra do inimigo. O diabo cegou o entendimento do homem segundo o coração de Deus. Ele entrou na terra dos filisteus com o seu exército, com as suas esposas, seus filhos, pensando que lá ele teria paz, pensando que lá ele teria sossego. Ele esqueceu de um detalhe: foi ele que matou o mais poderoso deles e fez com que o exército de Israel destruísse o exército deles. Meu querido, se na casa do Senhor alguém te persegue, lá no mundo tem multidão. Se na casa do Senhor alguém aponta para você, lá no mundo existem exércitos, potestades e principados. Mas o homem é insano, irmão. Ele não olha para Jesus nem para a sua palavra, e ele sai e toma a sua decisão, e vai andar no seu próprio caminho. Davi fez isso. E Deus foi permitindo, que aí muito crente gosta da permissão. Permita, Senhor, que eu vou, que eu vá, que eu faça, que eu compre, que eu veja. Permita nada, Jesus, não permita. Se for tua vontade, Senhor, eu vou. Se for tua vontade, eu vendo. Se for tua vontade, eu compro. Davi, antes disso tudo, consultava o Senhor, irmão. Senhor, eu faço isso, pode ir que eu estou contigo. Senhor, eu vou naquele lugar, pode ir, estou com você. Senhor, eu vou fazer aquilo, não vai. Obedecia, mas ele parou e colocou no coração dele: vou até aos filisteus, porque lá eu vou ter segurança, porque lá eu vou ter paz, lá eu vou ter sossego. Esqueceu da unção de Deus e da promessa de Deus que havia sido derramado sobre a cabeça dele, porque Deus diz: eu escolhi para mim um rei na casa de Jessé, um rei segundo o meu coração. Vamos apanhar? Então vamos. Prepara o ombro. Você sabia que essa luta que você está passando já era para ter acabado? Você sabia que essa prova que você está nela já era para ter findado? Mas você decidiu no seu coração agir por conta própria. Eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer daquela maneira. Você não consultou a Deus, e Deus está permitindo que o negócio prossiga, irmão. Que o negócio desenrola, que o negócio aconteça. E Davi foi guerreando e pecando. A Bíblia diz que ele mentia para o rei Aquis, dizendo que estava guerreando contra o sul de Judá, seu próprio povo, enquanto ele estava matando os aliados dos filisteus. E ali a Bíblia relata que ele chegava num lugar, numa cidade, num povoado, e matava tudo e a todos, crianças, mulheres, homens, tudo que existisse, para não sobrar ninguém, nenhuma criança, para que não denunciasse Davi. Ele chegava e prestava relatório ao rei Aquis, porque ele chamou o rei Aquis de seu senhor. Tem muito crente chamando Satanás de seu senhor. Aí o crente
sangue de Jesus tem, que tem mesmo, irmão. Sangue de Jesus tem todo o poder. Mas só que você está fazendo na sua vida trono para Satanás. Você está andando conforme a sua vontade, conforme o seu desejo, não conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do Espírito Santo. E Deus vai permitindo, vai prorrogando os dias, os meses, o ano. E vai entrando o ano, saindo o ano, e o crente não muda de posição. A luta não cessa, tribulação não passa. No mundo tereis aflições, sim, graças a Deus. Tem de bom, eu venci. Só que nós vamos caminhando da nossa própria cabeça. E Davi vai lá, mata aqui, mata acolá, faz bagunça aqui, faz bagunça acolá. Até que um dia ele deixou a cidadezinha que morava, as mulheres, as crianças, e foi com seu exército lá, aliar mais próximo a Quis, para entrar de verdade junto do exército dos midianitas, dentro de Israel. Davi ia matar aqueles que Deus o colocara por rei sobre a face da terra. Davi ia matar os seus próprios irmãos. Ele estava tão cego, irmão, como eu e você fica às vezes, que ele não conseguia enxergar o que ele estava fazendo. Aquele rei diz: entra na retaguarda do meu exército, nós vamos à frente, você fica na retaguarda. Aí o crente diz assim: Deus, para abençoar o crente, usa até o ímpio. Usa ou não usa, irmão? Usa, porque o crente está cego, porque o crente não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Os capitães daquele exército dos filisteus chegou diante do rei e falou: rei Aquis, tem uma conversinha com o senhor aqui, o senhor não está entendendo isso aqui não. O senhor não sabe quem é Davi? Não foi ele que matou Golias? Não foi ele que deu nome no exército e eles vieram atrás de nós, e Davi ganha toda a guerra que ele participa? Não foi esse homem que está aqui agora com nós? Agora o senhor chama ele para guerrear contra o seu povo conosco? Rei Aquis, a hora que a batalha estiver no seu calor, no seu fervor, a hora que ele vê os seus irmãos sendo mortos, ele vai se levantar contra nós, ele vai matar nós. Deus ainda teve que usar o ímpio, irmão, para interceder em favor do homem segundo o seu coração, porque o homem estava cego. O rei então diz: então tudo bem, fica aqui, não vá não. De repente chega a notícia desesperadora: Ziclag foi destruída e toda queimada, e foram levadas as mulheres e as crianças. Davi corre para chegar àquele lugar, junto com os seus valentes, e está tudo saqueado, tudo destruído. Os seus valentes olham um para o outro e dizem: a culpa é de Davi, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. Você está esperando alguém chegar e falar isso para você tomar posição na presença de Deus? Essa vida que você está levando, que você está achando que está agradando a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, você está esperando o inimigo chegar em você e falar assim: agora eu vou matar, agora eu vou ceifar a vida dele, vou ceifar a vida dela, porque acabou, chegou o fim, a culpa é dele, nós temos que tirá-lo do caminho. Você está esperando isso acontecer com você, meu irmão? Está esperando isso acontecer com você, minha irmã? Acorda! A Bíblia diz que quando isso acontece, Davi, meu irmão, caiu de joelhos na presença do Senhor, mandou chamar um sacerdote que estava no meio deles: traga o éfode, por favor, e consulta ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós vamos atrás das nossas mulheres e crianças. O Senhor é tão bom, irmão, tão misericordioso. Vai, a vitória é sua, não vai sofrer nenhum dano, eu vou preservar tudo e todos. E Davi foi e resgatou a sua família e a família dos seus soldados, trouxeram todos de volta. Aí novamente ele reconquistou o respeito, ele reconquistou a admiração, e ele reconquistou a comunhão com Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso. E você está aí caminhando, irmão, a passo largo para a destruição, e não para olhar para o céu e dizer: Senhor, pequei contra ti, Senhor, pequei contra a terra, pequei contra o meu próximo, perdoa o meu pecado, Senhor, lançando mais no esquecimento e me renova na presença do Senhor.
do Senhor. Está esperando essa ordem? Porque Deus deixou Davi ir, irmão. Deus permitiu que Davi fosse. No seu desejo, na sua arrogância, na sua soberba, na sua vaidade, na sua presunção, achando que seria autossuficiente, que ele livraria ele mesmo. Se Davi para Israel, meu querido, Saul se levantou, foi. O que a Bíblia diz? Que quando Davi recebeu a unção de Deus na sua cabeça, o Espírito de Deus retirou-se de Saul e apoderou-se de Davi. Quando eu e você aceitamos Jesus, desceu sobre mim e você o Espírito Santo de Deus, a presença do Deus vivo sobre a minha e a sua vida. E as lutas começaram a acontecer e nós começamos a fugir. Esquecemos que estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Por que Deus não opera milagre, irmão? Porque Ele não pode fazer, porque eu e você não dá lugar para Ele. Porque eu e você não confiamos nele. Porque eu e você não obedecemos a palavra dele. E não adianta chorar, não adianta murmurar, não adianta reclamar. Aonde tu for, meu querido, tu vai encontrar um adversário na frente. Enquanto nós não consertarmos com o Senhor, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Quando ele olhou para o templo, era um lugar de adoração a Deus. Hoje o templo, Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Ele habita dentro de mim e de você, através do Santo Espírito do Senhor. E nós estamos desmontando, desmoronando o templo do Senhor sobre a face da terra. E nós estamos no princípio das dores. Ai aqui, ai ali, problema lá, problema acolá. Só que nós esquecemos de uma coisa: tem um Deus Todo-Poderoso que está sentado no mais alto e sublime trono, que está esperando só eu e você nos curvarmos e obedecermos e confiarmos nele. Ele está esperando para agir na minha vida. Ele está esperando para agir na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Enquanto eu e você, irmão, não nos prostrar e reconhecer que somos falhos, fracos, miseráveis, pecadores e que dependemos totalmente do Senhor, Ele vai deixar eu e você caminhar. Ele vai permitir. Porque Ele me deu, Ele te deu o livre-arbítrio. Eu e você decidimos o que queremos, o que fazemos, aonde vamos. Não é assim? Só que tem um detalhe: Senhor, é para eu ir? Ah, irmão, tenho orado tanto, Deus não me respondeu. Pois é, continue orando, porque se você for, se é a resposta dele, o inimigo prevalece contra você. O inimigo prevalece contra a sua casa. O inimigo prevalece contra a sua família. E não adianta você jejuar, não adianta você orar. Se você não mudar o seu coração e convertê-lo novamente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, para que o Santo Espírito entre novamente e faça morada, pede e não recebe, porque pede mal, para gastar em seus próprios deleites. Pede e não recebe, porque só quer para si. Não olha à sua volta, não quer ajudar, não quer estender a mão ao seu próximo, não quer fazer o ID do Senhor Jesus. Por isso não recebemos. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, mas nós preferimos, não sei porquê, sacrificar e não obedecer. Depois me ajude em oração, depois faz campanha por mim, minha casa, minha família, faz campanha. Graças a Deus que bom e suave é que os irmãos vivem em união, e Deus ainda nos dá essa graça de entrarmos em oração. Mas por que razão estamos passando por isso? Por que razão estamos passando por aquilo? Por que razão ainda não cessou o problema? Ainda não cessou a dificuldade? Ou tu acha que isso vai durar a eternidade toda? Tu acha que o problema dura a eternidade toda?
Então não compensaria servir a Deus, não compensaria estar na presença do Senhor. Aqui, meu irmão, pode até passar por luta, por dor, decepção e tristeza. Se Deus quiser que eu vá até o fim da minha vida passando isso, é exaltado, glorificado e bendito é o nome do Senhor. Sabe por quê? Tudo aqui passa, meu querido. Fama passa, sucesso passa, dinheiro passa, alegria passa, doença passa, traição passa, adultério passa, mentira passa, prostituição passa, homossexualismo passa, lesbianismo passa. Só tem uma coisa que não vai passar: uma eternidade que aguarda aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. E se você e eu formos fiéis a Ele, lá na eternidade, meu irmão, não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem doença, não tem tristeza, só tem gozo, só tem alegria, só tem paz, só tem felicidade, porque estaremos para sempre com o Senhor. O mal não mais pode nos tocar. Mas enquanto aqui, meu querido, dores, e Jesus não te esqueceu. Ele não se esqueceu de ti. Ele não se esqueceu da sua casa, nem da sua família. Por que não salva? Porque eu não coloco na presença para Ele salvar. Deus tem prazer na morte do ímpio, irmão? Ele disse que não. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. E por que meu filho ainda não aceitou Jesus? Aí você está achando que eu estou batendo em você, né? É? Por que a minha filha ainda não se rendeu aos pés do Senhor? E se ela morrer sem Jesus, ela vai para onde? Por que o esposo? Por que a esposa? Por que o pai? Por que a mãe? Deus tem prazer na morte dele? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? E aí os teólogos vêm e dizem: isso aqui era só para o carcereiro. Aí o Espírito Santo vem e diz: se creres e obedeceres, ouvirdes, comereis o bom melhor desta terra. Se você confiar, a sua casa se renderá aos pés do Senhor. Mas se você confiar e orar da maneira que Deus deseja, não é da maneira que eu quero que seja feita. Senhor, meu filho está desse jeito, mas o Senhor sabe, tem misericórdia. Não, Jesus, olha, meu filho é assim, minha filha é assim, eu amo o Senhor, mas antes de eu amar, o Senhor ama muito mais do que eu, porque o Senhor enviou o teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E hoje meu filho não crê, hoje minha esposa não crê, hoje meu irmão não crê, hoje minha irmã não crê, e se ele perecer, Senhor, ele vai morrer sem a tua salvação. E eu te peço em nome de Jesus, entra na vida dele, entra na vida dela e salva com a mão poderosa, Senhor. Quebra a arrogância, quebra a soberba, a dureza do coração, a vaidade mundana, tira, Senhor, todo o desejo puro do coração dele, porque ele é cego, Senhor, mas tu és o meu Deus e meu Pai, e em ti confio, Senhor, e tomo posse dessa vitória. Salva para a glória e louvor do teu nome, opera e para a glória do Senhor. E Deus faz, mas nós não queremos. Misericórdia, Senhor, dá graça. Oh Jesus, abençoa, prospera, irmão Leandro. E Deus está deixando nós ir, irmão. E nós estamos igualzinho Davi. Você sabe quando é que nós corremos? Igual aconteceu comigo. Eu 3 da madrugada, Deus me revela meu irmão sendo chegado morto na carroceria do caminhonete. Eu convivo com ele toda vez, vou lá, nunca falo de Jesus, ando para lá e para cá. Quando Jesus mostrou morto na carroceria da caminhoneta, Jesus foi tão bom que tem um tal de um celular que pega. E graças a Deus ele estava na cidade. Eu acordei 3 da manhã, não me interessa a hora, meu querido. Quando chega o problema, quando tu vê a morte aparecer, tu corre, meu filho. Peguei o telefone, não quero saber. Atende em nome de Jesus, atende em nome de Jesus. Alô? Zé, é você? Sim, meu irmão. Deus me mostrou, Deus revelou assim, assim e assim. E tem um detalhe: não me interessa. Tu crê que Jesus é Senhor e Salvador único da sua alma? Tu confessa isso? Sim. Pois é, então conserta e tal, e desliguei o telefone. Mês, irmão, mês, ele trabalhando. Você está achando que Deus, quando fala, ele não mostra o livramento? Não é? Você está achando que quando Deus revela, ele não mostra o livramento que ele deu? Não é? Trabalhando, modo certo, tirando madeira. E ele foi cortar uma árvore, e por cima tinha um pau. Ele não observou, cortou aqui aquele pau, deu um chamado coice.
e vem na sua cabecinha e lança por terra, meu filho. E o povo na casa esperando, porque ele voltaria para almoçar na casa. E deu meio-dia, nada de desamar chegar, a motosserra acabou o barulho, faz tanto tempo que não escuto, o que aconteceu? Vamos atrás de desamar. Chega lá no mato, meu filho, ele está sentado, querendo levantar e a sangueira descendo. Está sentado, querendo ficar de pé e não consegue. E aí corre, meu irmão, pega um daqui, pega um dali e corre para a cidade. Porque senão, Deus não tivesse entrado e dado o livramento, a morte seria naquele momento. Mas sabe por que Deus não fez? Para poupar a alma dele de descer para o inferno. E eu e você estamos brincando de ser crente, irmão. Estamos andando com a nossa própria cabeça. Volte, deixa Jesus governar a sua vida, a sua casa, a sua família, porque Ele tem um porvir, porque aquele que perseverar até o fim, louvado seja o nome do Senhor, este será salvo. Está passando por muita adversidade, problema, aflição e dor? Vá firme até o fim com Jesus, porque a vitória vem do Senhor, o socorro vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, não vem de mim e de ser humano algum, vem do Senhor que criou os céus e a terra. Que Jesus abençoe a amada igreja, a mim, a casa minha, a sua casa, a família minha e a sua família, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar, irmã Renata, a sua vida. Para nós é um prazer recebê-la aqui. Ficamos felizes quando a irmã vem aqui. Até porque o mesmo Espírito testifica com o Espírito que diz que somos filhos de Deus. E filhos de Deus é assim, quando eles chegam, alegra o coração, né, dos outros irmãos. E a senhora foi muito usada por Deus aqui nesta noite. A senhora talvez pregou mais do que a palavra que eu anunciei à igreja esta noite. O Espírito Santo usou a senhora poderosamente aqui nesse lugar. Eu louvo Jesus pela sua vida. Continue dando lugar a Deus, porque Ele quer fazer mais ainda do que Ele tem feito na sua vida, casa e família, no nome de Jesus. A igreja está feliz com a vinda da nossa irmã? Vamos saudá-la, bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. Jesus lhe ama, minha irmã, e nós também. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.